Oi, pessoal, meu nome é Paula e hoje eu e a Maria Clara a gente vai falar com vocês um pouco sobre os corantes alimentícios e seus mecanismos de toxicidade. Primeiro de tudo, é importante a gente saber o que são os corantes. Eles são substâncias que conferem ou intensificam a cor de um alimento ou de uma bebida, e eles vão entrar naquela classificação dos aditivos alimentares. E eles podem ser classificados em orgânico natural, orgânico sintético, inorgânico, o caramelo pelo processamento de amônia. O corante orgânico natural, ele é obtido a partir de um vegetal ou eventualmente de um animal, cujo princípio corante tenha sido isolado com o emprego de um processamento tecnológico adequado. Já o orgânico sintético, ele é obtido pela síntese orgânica mediante o emprego de um processamento tecnológico adequado. Aí a gente tem o corante artificial, que é um corante orgânico sintético, não encontrado em produtos naturais, e o corante orgânico sintético idêntico ao natural, que na verdade é um corante orgânico sintético cuja estrutura química é muito semelhante à do princípio que é isolado do corante orgânico natural. E o corante inorgânico, ele é obtido a partir de substâncias minerais e submetido a um processamento de elaboração e purificação adequados para o seu emprego nos alimentos. O corante caramelo, ele é obtido a partir do aquecimento de açúcares a temperatura superior ao ponto de fusão. E o caramelo pelo processo de amônia, ele é obtido pelo processo de amônia, desde que o teor de 4-metil-imidazol não exceda no mesmo a 20 miligramas por quilo. Agora a gente vai falar sobre uns exemplos de corantes. Eu trouxe aqui alguns corantes naturais e artificiais. O primeiro é o tetrapirrol, que é um corante natural de cor verde, que é obtido a partir da clorofila. O tetraterpeno, que é um corante de cor vermelha, obtido pelo beta-caroteno presente em cenoura, salmão, urucum. A antraquinona, que é um corante natural de cor vermelha, obtido pelo ácido cárnico que está presente no inseto. E embaixo eu coloquei os artificiais, que é o amaranto, que é um corante de cor vermelha e é um corante azo. Essa classificação azo a gente vai falar mais para frente. A tartrazina, que é um corante amarelo, e o amarelo crepúsculo, que também é amarelo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de toxicologia dos compostos azo. Os compostos azo, eles possuem um grupamento funcional de um radical ligado ao nitrogênio, no qual o radical eles podem ser um radical arila ou alquila. E existem dois tipos de corantes azo, aqueles que são solúveis em água e aqueles que não são solúveis. Em geral, os corantes azo solúveis em água, eles são menos tóxicos porque são excretados mais rapidamente pelo organismo. No entanto, os dois tipos eles podem ser reduzidos para formar no corpo o grupo amino tóxico, que é o NH2, juntamente com a ação de micro-organismos como streptococcus, bacilos e proteus. Um relatório de um bioensaio específico sobre compostos azo revelou que apenas 12 dos 102 compostos azo não sofreram essa redução até a amina, ou seja, apenas 12 não chegaram a formar substância tóxica. Agora eu vou falar um pouco sobre o amaranto vermelho, né? Que ele, na verdade, ele é um ácido, um sal e um corante azo. Ele é solúvel em água a partir de 30 graus Celsius e ele pode ser encontrado em refrigerantes, sorvetes e molhos de salada. Outra coisa importante a ser considerada é que as interações entre os aditivos, como o amaranto e outros compostos presentes nos alimentos, devem ser considerados pela toxicologia. Lembrando que esse corante ele já foi proibido pela FDA em 1976 após constatarem que ele pode induzir o crescimento de tumores em ratos. Sobre a sua toxicidade, notamos que a substância ela é metabolizada até chegar aos derivados amínicos, que na verdade são as substâncias tóxicas, e ele é reduzido pela D-glicose e a D-frutose aquosa em altas temperaturas,
formando uma mistura de hidrazo e aminas, que são as substâncias tóxicas. Agora falando um pouco sobre a tartrazina amarelo, que é um ácido, um sal e um corante azo também. Ele é o menos tóxico dos corantes sintéticos, mas em humanos ele pode causar efeitos adversos. Aqui eu coloquei uma foto dele, que é um pozinho amarelo. E nós achamos que foi feito um ensaio com 97 pessoas que foram submetidas ao teste de provocação com 50 miligramas de tartrazina, e 32 dessas pessoas não obtiveram reações adversas. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Clara e hoje eu vou falar da importância de comentar sobre os corantes artificiais, já que ele está muito presente aí no nosso cotidiano, nas prateleiras, né, nos supermercados principalmente, porque ele está presente nos produtos industrializados, né? Então vamos lá. Os corantes estão presentes em diversos alimentos industrializados, que grande parte da população consome, né? Mais para frente eu vou falar quais são esses alimentos, esses principais alimentos, mas na sua grande maioria é principalmente refrigerantes, gelatinas, esses produtos bem processados mesmo pela indústria. E esses corantes podem trazer diversos malefícios, inclusive as crianças em fase de crescimento. Alguns estudos apontaram que crianças que consomem muitos alimentos industrializados, principalmente aí na fase de crescimento mesmo, né, até aí 18 anos, essas crianças podem ter um retardo no crescimento. Inclusive, tem um artigo que eu achei muito interessante, que é sobre a avaliação de toxicidade de corantes artificiais em alho cepa, que no caso seria a cebola. Realizaram um bioensaio com cebolas e deixaram uma controle sem nada, simplesmente na água, e as outras adicionaram corantes, 4 corantes, na verdade, nessa água, e as cebolas que tinham corante apresentaram nas raízes um retardo no crescimento. As raízes não se desenvolveram da forma que a raiz controle desenvolveu. Então, aí já dá para perceber o quanto os corantes podem ser maléficos, né, à nossa saúde, ao nosso desenvolvimento, a questões também metabólicas, fisiológicas no nosso organismo. E é possível, sim, evitar esses alimentos, né, limpando a alimentação, né, preferindo alimentos in natura, ou minimamente processados, evitando esses alimentos muito processados, né, que há esses corantes. A indústria também deve investir, e atualmente tem investido, em corantes naturais, que aí seriam, por exemplo, o corante da beterraba, a betalaína. Há outros também, como o urucum, também tem um outro que eu esqueci o nome agora, mas há vários corantes naturais extraídos de plantas que ainda, inclusive, há propriedades antioxidantes. Inclusive, um que eu lembrei aqui agora, que há muita propriedade antioxidante, é extremamente bom para a imunidade, seria a curcumina, né? Da cúrcuma, que é bem antioxidante e é um corante natural muito bom, que deve ser sim usado, né? Deve preferir ser usado aí. Agora, eu havia falado antes dos alimentos, né, que possuem corantes artificiais, e eu vou citar alguns aqui, que seria as gelatinas. Essas gelatinas são extremamente perigosas devido a esse uso dos corantes. Refrigerante, principalmente Fanta, Fanta laranja, Fanta uva. A Coca-Cola, nem que há o caramelo. Esses refrigerantes, principalmente, têm muitos corantes. Até a Guaraná agora lançou uma edição que não há corante. Lançaram um refrigerante mais natural, assim, vamos dizer. Os sucos também não escapam. Os sucos de caixinha têm muitos corantes.
sorvetes, biscoitos. Então, assim, esses alimentos a gente deve evitar ao máximo, porque, como já disse antes, alguns estudos comprovaram mesmo que os corantes não fazem bem à saúde, principalmente aí crianças, né, que têm esse paladar bem, que gosta de gelatina, refrigerante. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção e conscientizar mesmo a tentar usar esses corantes naturais, como eu já disse antes, né? Que seria urucum, curcumina, enfim. Muito obrigada, pela atenção e é isso. Aqui estão as referências. Só um minuto. Aqui estão as referências, né, que nós usamos, dos estudos também. Eu coloquei aqui do estudo do bioensaio, né, da cebola. E é isso, muito obrigada. Se houver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Abraço.